destravando a vida. Existem muitas pessoas que reclamam que muitas vezes elas se sentem amarradas. São pessoas que percebem que a sua existência parece travada. Eu fui tentando procurar uma palavra que descrevesse isto. Parece que a engrenagem tem alguma coisa que trava. Os planos não fluem. As oportunidades não vingam. Os sonhos não se realizam. A palavra é: a vida parece travada. São pessoas que parece que estão sempre quase lá. As suas realizações não se concretizam. E se elas se concretizam, não acrescentam nada na vida. Elas não melhoram a vida. Elas não trazem benefício à vida. A vida não deslancha. Talvez seria esta a palavra que eu deveria usar: deslancha. A vida não deslancha, não se desenvolve. Você já se sentiu assim? Talvez você tenha um sentimento, mas não tem sabido também usar a palavra adequada que eu estou procurando usar aqui para descrever isto. Eu vejo, meus irmãos, que Salomão, no texto de Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 11, ele faz uma avaliação da sua própria vida, quando ele afirma assim: contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu percebi que tudo foi inútil. Veja que o texto é claro: a vida não deslanchava, não se desenvolvia, não dava efeito. Os seus esforços nada valiam. Agora veja como é que termina o versículo 11. Percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito que se faz debaixo do sol. Olha, correr atrás do vento. Você percebe a mensagem que Deus está aqui neste momento nos comunicando a eu e você que chegamos aqui nesta manhã? Você sente que a sua vida está travada, que a sua vida não se desenvolve? Existem pessoas que reclamam a mim como pastor e elas percebem que a vida delas é, na verdade, uma grande repetição. Elas dizem assim, alguns dizem para mim que é uma repetição de erros. Minha vida é uma repetição de escolhas erradas. O Espírito Santo está perguntando: seria essa a sua realidade, minha filha, meu filho, minha serva, meu servo? Deus está perguntando a mim: você gostaria que a sua vida deslanchasse, que a sua vida destravasse, que a sua vida se desenvolvesse? A Bíblia mostra, meus irmãos, um quadro de como é que a nossa vida deve ser, no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 18, onde nós lemos: os caminhos dos justos resplandecem como a luz, quanto mais vivem, mais brilham. Eu achei demais esse texto bíblico. Eu queria que vocês repetissem comigo esse texto. Vamos juntos? Os caminhos dos justos resplandecem como a luz, quanto mais vivem, mais brilham. Veja que esse texto bíblico afirma como é que é essa vida que se desenvolve, como é que é essa vida do justo, a vida do cristão, daquele que crê. Quanto mais eles vivem, mais eles brilham. Sim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. A vida de alguém que está crendo em Jesus, ela vai se tornando melhor sempre. Ela não é travada. E nós sabemos disso, porque a Bíblia confirma. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 25, por exemplo, o Tiago, ele escreve desta forma: mas o homem, veja as palavras, força das palavras, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que o fizer. Olha essa frase: será feliz naquilo que o fizer. Veja, irmãos, percebem bem. Esse é o retrato da vida destravada que uma pessoa que tem Jesus precisa vivenciar.
Então, por que muitas pessoas entre nós, por que muitas vezes nós não estamos vivendo esta vida destravada, que se desenvolve, que Deus prometeu para nós? Por que muitos não estão experimentando esta vida? Talvez eu deveria colocar numa pergunta: o que é que devemos fazer para destravar a vida? Eu quero apresentar algumas respostas. Por que algumas pessoas vivem a vida travada, ou o que elas precisam fazer para destravar a vida? Se você deseja destravar a sua vida, terá que definir qual será a influência que o passado terá sobre você. Essa é uma questão que você vai ter que definir. Qual será a influência que o passado terá sobre a minha vida? Cada um de nós tem que responder essa pergunta. Todos nós temos no nosso passado coisas que nos aconteceram. Todos nós temos coisas no nosso passado que nos fizeram sofrer e que podem ter marcado positivamente ou negativamente a nossa vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta. O passado pode ser uma influência negativa na nossa vida. Eu queria pontuar isso aqui nesta manhã. O passado pode ser uma influência negativa na nossa vida. O passado pode também ter determinados aspectos que são lembranças abençoadoras para a nossa vida. O passado também pode conter até mesmo lições preciosas para a nossa vida que nós não podemos esquecer. Mas na maioria das vezes, irmãos e irmãs, o nosso passado, pode ser um obstáculo para a nossa vida, pode travar a nossa vida, pode emperrar a palavra, pode emperrar o desenvolvimento da nossa vida. Para isso, para não emperrar, para não travar a nossa vida, cada um de nós precisamos definir qual é o limite, até onde que nós vamos permitir que o passado nos influencie. Nós vamos ter que definir: o passado não vai passar disso, não vai chegar nisso, ele não vai me determinar na minha vida nisso e naquilo outro. E nesse caso, meus irmãos, o ensino bíblico, ele é muito claro. A Bíblia diz, por exemplo, em Isaías, do capítulo 43, versículo 18, veja o que diz esse texto: esqueça o que se foi, não vivam no passado. Nós não podemos viver do passado. Pense bem, sua mente é mais ocupada pelo hoje ou pelo ontem? Você conjuga sua vida no tempo presente ou no tempo passado? Você está vivendo no passado? O quanto o passado afeta você? Por favor, avalie. Nós não podemos negar que o passado nos afeta. Ainda ontem eu estava conversando com o Sueli. Por que é que eu não consigo usufruir muitas coisas boas que Deus tem dado para mim? Eu fico com culpa. Eu fico lembrando que o meu parente não tem, que o meu primo do primo não tem, que o meu vizinho não tem, e eu não usufruo. Fico sentindo-me mal certas ocasiões. Senhor, por que isso? Eu fiquei pensando, pode ser que quando eu era menino, eu fui tão... minha mãe falou, meu pai falou, e a gente precisava tanto ajudar em casa, porque éramos tão limitados e com tanta pobreza, que eu fui treinado emocionalmente para não celebrar as coisas, mas ficar sempre lembrando que está faltando alguma coisa, que alguém não tem alguma coisa. A pergunta que Deus está querendo levantar aqui nesta manhã é esta: como o passado te afeta? Como o passado te afeta? Temos que escolher como é que o passado vai nos afetar. Nós temos que decidir romper com determinados acontecimentos do nosso passado. Na verdade, meus irmãos, nós precisamos soltar as amarras do passado. Eu fico com o meu coração assim emocionado neste momento, porque eu percebo, irmãos, a confirmação do Espírito Santo que esta é uma palavra divina para este dia. O que te prende no passado? Você já soltou as amarras das tragédias do seu passado? Talvez você perdeu um filho, talvez você perdeu um cônjuge, talvez você perdeu o pai, talvez você perdeu um parente, um tio, alguém que você amava, e você está amarrado naquela tragédia.
Você já soltou as amarras da tragédia na sua vida? Se você não soltar, a sua vida vai ficar travada. Você já soltou as amarras da maldade humana do seu passado? Quem sabe aqui existe um homem, você sofreu maldade, palavras duras, ferimentos emocionais, feridas físicas, talvez uma mulher espancada, abusada, humilhada. Se você não soltar as amarras do seu passado, você vai perpetuar aquelas maldades e a sua vida vai ficar emperrada. Você já soltou as amarras das injustiças sofridas no passado? Você tem que soltar, isso emperra a sua vida. O passado pode ser uma motivação para prosseguir ou uma lição de como não agir. O passado pode ser bênção que nós precisamos agradecer. Ele pode conter lições que nós não podemos esquecer, mas o passado pode possuir coisas que nós precisamos esquecer, que nós temos que cortar as amarras, que nós temos que desativar os ferrolhos que nos prende aí. Por isso nós temos que escolher qual será a influência que o passado vai ter sobre a minha vida. E esta decisão não é a sua mãe que faz, não é o seu pai que faz, não é o seu cônjuge que faz, nem o seu terapeuta, nem o seu pastor. Essa decisão que faz nem é Deus, é você. Você tem que escolher. Eu não vou ficar preso ao ontem. Eu não vou ficar preso a esse aspecto do meu passado. Só destrava a vida, meus irmãos, quem mantém esse olhar. Pare de olhar para onde esteve e comece a olhar para onde você pode estar. Eu quero que você considere comigo esta frase. E eu quero que você pense no impacto dessas palavras. Pare de olhar para onde esteve e comece a olhar para onde pode estar. Talvez você está aqui e perdeu. Você perdeu muitas coisas. Deus está dizendo assim: pare de olhar aonde você esteve. Talvez o que te aconteceu é muito triste, é duro, é difícil, é humilhante, dói, é verdade. Mas Deus está dizendo: pare de olhar aonde você esteve. Comece a olhar aonde você pode estar, aonde você deve estar, aonde o plano de Deus quer incluir você. Solte as amarras do passado, senão vai emperrar a sua vida. Você não vai aproveitar a sua vida. Em segundo lugar, para destravar a vida, cada um de nós precisamos de paciência para enfrentar os momentos que não temos o controle. Então aqui, se você quer destravar a vida, quando você não tiver o controle, tenha a paciência. Pense nessa frase. Não olhe para ela apenas com palavras, um jogo de palavras. Ela tem os conceitos da vitória e da verdade. A vida trava quando nós somos impacientes nos momentos que nós não temos controle, momentos incontroláveis. E todos nós passamos por esse momento. Quando a gente não tem jeito de controlar, quando minha mulher morreu, quando minha mãe morreu, quando meu filho casou, quando houve um conflito familiar, quando houve uma briga entre parentes, quando houve um desentendimento na empresa, quando você foi mandado embora e não conseguia emprego, momento incontrolável. O texto da palavra de Deus vai nos mostrar claramente isso. Existem momentos que a ação correta é apenas não fazer nada. Existem momentos na vida que Deus espera a nossa ação, mas existe momento que a nossa ação atrapalha. Existe momento que o que Deus espera de nós é apenas paciência. E por favor, pode usar agora a frase dizendo assim: é muito difícil esse momento. E é muito difícil mesmo. Deus não está falando que é fácil. E não vai adiantar você ficar falando: eu estou passando por um momento muito difícil. Porque se você não tem o controle, Deus está dizendo: tenha a paciência. Existe um momento que o que Deus espera de nós é apenas a paciência. Muitas pessoas travam a vida por não discernir isto. São pessoas que agem quando deveriam exercer espera. Existem momentos que a única coisa que Deus pede de nós é paciência. E esse princípio, ele é muito claro, a gente compreende isso.
descontrolado, não tem o que fazer. E ao invés de ter paciência, nós entramos na loucura alheia. Se você já tentou tudo que tinha que fazer e não resolveu a situação, esse é um momento descontrolado. Esse é o momento que Deus espera para você, que você não tenha o controle, mas que tenha a paciência. Deus pede a sua paciência. Quando você não tiver o controle, tenha a paciência. E a história de Moisés, ela é um exemplo muito claro. Em Êxodo capítulo 14, no verso 13, nós lemos assim: Moisés, respondendo ao povo, disse: não tenha medo, fique firmes, e veja o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. Agora veja a conclusão no verso 14. Moisés diz: o Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Agora faz o quadro, irmãos. Está cercado de mar. Está cercado de montanhas, está num beco sem saída. O exército de Faraó está vindo para cá, e ele vem com uma missão: vamos matar todo mundo. E aí o que você tem? Você não tem o controle, você não pode voltar, não pode correr para os montes, só tem um mar na frente. Aí o cara levanta e diz assim: olha, esses egípcios nunca mais vocês vão ver. Claro que nós não vamos ver, nós vamos ser todos mortos por eles, vamos descer o porrete na gente. Moisés diz: a única coisa que vocês vão ter que fazer é acalme-se. Vocês não têm o controle, mas vocês têm que ter a paciência. Olha que frase Deus está falando aqui neste momento. Você não tem que ter o controle, você tem que ter a paciência. Quem tem o controle sou eu. Nesse texto o povo ficou em pânico quando viram que o exército egípcio estava se aproximando. Eles estavam encurralados, ele não podia fazer nada. Eles não tinham o controle. Foram falar para Moisés, e a palavra foi: vocês têm a paciência. Vocês não têm o controle, mas vocês têm que ter a paciência. Preste atenção: se você já tentou tudo que podia e nada resolveu, é porque Deus está dizendo para você assim: você precisa ter a paciência. Quando você não tem o controle, você tem a paciência. Tenha a paciência. A paciência nos protege dos momentos descontroláveis. Nós podíamos colocar isso na seguinte frase: quando Deus nos tira o controle, é porque Ele quer tratar a nossa impaciência. E olha como que isso resolve o trânsito, viu, gente? Você estava andando com a Sueli, acho que foi quarta-feira, tinha falado com ela, repartido dessa minha mensagem. Então, ela é uma boa profeta, sabe? Ela sabe lembrar das coisas que quando a gente quer esquecer das coisas. Então eu estava lá no trânsito: esse cara não sai o lesmão, não sai da frente, que coisa. Sempre tem lesmão no trânsito, irmão. Por que é? Esses caras que dá seta para um lado, vai para outro. No lugar que é para correr 60, eles andam a 20, como se estivesse de férias o tempo todo. E quem tem sempre coisa para fazer, como nós, como eu e você, temos que ficar ali, aguentando aquele monte de lesmão na nossa frente. E a Sueli disse: pois é, quando você não tem o controle, tenha a paciência. Deus está tratando a nossa impaciência. Por favor, avalie comigo neste momento. Agir em momentos descontroláveis trava a existência. A impaciência custa muito. Muitos grandes erros que nós cometemos na vida estão ligados à impaciência. Erros que travam a nossa vida, que estragam a nossa vida, decisões, palavras ditas, comportamentos que nós adotamos, que estragam a nossa vida, escolhas feitas, que estragam a nossa vida, que travam a nossa vida. Muitas pessoas simplesmente fracassam, porque são impacientes. E a Bíblia é muito clara, em Provérbios 19, versículo 2, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Veja, quem quer o controle, ao invés de ter a paciência. A impaciência gera o erro. Portanto, quando você não tiver o controle, tenha a paciência. Muitas pessoas travam a vida porque agem descontroladamente. Elas se descontrolam, falam descontroladas, se comportam de maneira descontroladas. Elas se comprometem negativamente quando, ao invés de agir, apenas esperasse pela ação de Deus no tempo de Deus. Eu tenho olhado para a minha experiência, quantas vezes, enfrentando problemas em casa, que toda pessoa, como ser humano, tem muitas pessoas que pensam que pastores não enfrentam problema. Enfrentam sim.
Pastores também têm crises conjugais, têm crise na família, têm crise com os filhos. Isso não posso esconder, 40 anos vivendo com vocês. Se vocês ainda não conheceram minha vida e meu coração, não sei como é que vai ser. Mas a verdade é isto. E eu tenho percebido que em muitos casos, eu queria que as coisas se resolvessem, não vai resolver. E fiquei frustrado. Quanto mais eu tentava resolver, mais eu fiquei frustrado. Mas quando eu coloquei na mão do Senhor, quando eu entreguei no altar do Senhor, aquele que tem o controle, dava não somente a minha paciência, como também sabia resolver do tempo certo. Você emperra a vida quando você procura o controle, não a paciência. São pessoas que não decantam as ideias, são pessoas que não avaliam as opções, são pessoas que entram na loucura alheia, são pessoas que querem resolver as coisas ao seu modo, são pessoas que querem resolver as coisas ao seu tempo. Existe um momento em que a postura correta é silêncio e paciência. Por isso que Deus diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, você tenha paciência. Existe um momento que a postura correta é silêncio. Por isso, quando você não tiver o controle, tenha paciência. E a Bíblia ela é muito clara em Romanos capítulo 12, no versículo 12. Fiquem alegres com tudo quanto Deus está planejando para você. Sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Olha que palavra de Deus. Deus claramente está dizendo, quando você não tiver o controle, tenha paciência. Tenha a paciência. Não é o controle que você precisa. Não, naquele momento de agitação. Aqui eu vou tentar colocar. Quem sabe é do desemprego. Quem sabe é da crise com o filho, com a filha. Quem sabe é de um problema com a justiça. Quem sabe é de um problema financeiro. Você não tem o controle. Já fez de tudo. Não pode fazer mais nada. Deus está dizendo, então aquieta-te. Tenha a paciência. Eu tenho o controle. Porque eu sou um Deus que nunca perco o controle. Não trave a vida. Terceiro lugar. Para destravar a vida, cada um de nós terá que escolher não permitir que uma situação nos defina. Nos defina. Não deixe uma situação definir você. Infelizmente, nós temos que reconhecer que nós somos falhos, que nós cometemos erros. Mesmo planejando o acerto, irmãos, mesmo planejando não errar, muitas vezes nós erramos. Mesmo não querendo pecar, muitas vezes nós pecamos. Então a questão não é se erramos ou não, mas o que faremos caso isto aconteça. E aqui entra esse princípio. Você não pode deixar que uma situação defina você como pessoa. Não pode permitir que aquela situação determine que você é aquilo para o resto da vida. Aliás, meus irmãos, um texto bíblico que me toca demais o coração é o texto de Provérbios capítulo 28, no versículo 13. E esse texto diz assim: quem esconde os seus pecados, os seus erros, as suas situações difíceis, não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Olha o que Deus está falando aqui nesse texto. Olha como é que a mensagem é clara. Está dizendo assim, olha, você cometeu um erro, não negue. Não ignore a situação. Mas não só faça isso. Vai lá, confessa para Deus isto. Você vai encontrar quem te ajuda. Não é só Deus. Quando uma pessoa admite o problema que tem, ela não recebe só a ajuda de Deus, ela recebe a ajuda de pessoas que vão dizer, poxa, ele está reconhecendo que tem esse erro, eu vou apoiar, eu vou ajudar essa pessoa a levantar-se. Eu não vou... Você tem que tomar uma decisão assim, pô, eu não vou deixar que essa situação me defina. Estou envergonhado, estou frustrado, estou cabisbaixo, estou decepcionado, mas eu não vou permitir que isso defina a minha pessoa para o resto da vida. Sua vida está travada por quê? Será que existe uma situação que você está permitindo que ela defina você? Um acontecimento, um hábito, um erro, um pecado. Deus espera que você admita perante Ele essa situação, senão você não vai prosperar, senão você não vai receber ajuda, senão a sua vida não vai deslanchar, isso vai travar a sua vida. O modo de você não permitir que uma situação defina você, é você se abrir com Deus. E vai se abrir por Deus por causa do quê? Para você encontrar misericórdia, para você encontrar ajuda.
Não deixe uma situação definir você. Talvez, quem sabe, nós podemos pensar em algumas pessoas da Bíblia que praticaram esse princípio e por isso prosperaram. Um deles é José. José do Egito não seria o governador do Egito e nem professor da soberania de Deus se ele tivesse permitido que a calúnia daquela mulher de Potifar definisse a vida dele. A mulher ficou com os vestidos de José. José não dormiu com aquela mulher, mas ele foi caluniado. E todo mundo acreditou na palavra de José. Ele foi preso. Mas José, o que José fez? Ele não aceitou que aquela calúnia, que aquela injustiça definisse quem ele seria. José deu a volta por cima. Ele se tornou governador do Egito. Quem mais nós podemos pensar? Moisés. Moisés não seria o libertador que foi, como nós conhecemos, se ele tivesse aceitado como carimbo, como estigma, como definitivo, o carimbo de assassino, quando ele matou aquele egípcio e enterrou na areia. Moisés por um tempo fugiu, mas chegou um momento que ele encarou perante Deus a verdade sobre ele mesmo e ele encontrou misericórdia. Ele não permitiu que um assassinato fizesse dele para o resto da vida um assassino, um homem repetindo os erros, que nós podíamos lembrar de Davi. Davi não seria o rei que foi e o conquistador que foi e também considerado como homem segundo o coração de Deus se ele tivesse permitido que o erro que ele cometeu em trair a sua esposa, em trair o marido, o amigo seu Urias, ficando com a mulher dele, traindo ele, se ele tivesse aceitado aquele carimbo e disse: poxa, eu sou mesmo um homem sem caráter, eu sou mesmo um safado sem vergonha, eu vou entortar todos os canecos que tiver na minha frente, eu vou tornar um predador, um promíscuo mesmo, safado, ordinário, porque é isso que eu sou. Não, ele não permitiu que aquilo definisse quem ele seria, tornou-se um homem segundo o coração de Deus. Pedro, o apóstolo Pedro, ele não teria se tornado um dos principais líderes da igreja se ele permitisse que uma noite definisse quem ele era. Quando por 3 vezes, antes que o galo cantasse, ele negou Jesus e chorou amargamente. Ele podia ter dito: não, não sou um homem confiável, eu não sou um homem de compromisso, eu não tenho disciplina, eu sou infiel. Não, Pedro se tornou um dos homens fiéis do Senhor, morreu, como diz a tradição, quem sabe, de cabeça para baixo, crucificado como o Senhor, porque ele não se sentia digno de morrer como Jesus morreu. Ele não permitiu que um erro determinasse que pessoa ele seria. Ele disse: não, eu vou abrir com Deus, eu vou chorar aos pés de Jesus. Foi o que ele fez na praia, quando ele disse para Jesus: Jesus, não me pergunta mais se eu te amo, porque o Senhor sabe como é que eu sou. Ele encontrou misericórdia. Pois quem sabe, homens e mulheres que estão aqui, talvez se definindo para a vida toda, por isso a vida não vai para frente, está emperrada, uma situação, um momento, você escorregou, você errou, você pecou, é verdade, foi feio, foi horrível, mas Deus hoje caminha na tua direção, e Ele diz para você: não deixa que isso defina quem você vai ser, a minha graça é que tem que definir você. Não deixe que a sua vida fique travada. A mensagem é clara: não se renda. Como diz aquela música, sacuda a poeira e dê volta por cima, porque Jesus é por você. Para destravar a vida, em quarto lugar, nós não podemos esquecer que nós nos tornamos bom em tudo aquilo que nós praticamos. Você se torna bom em tudo o que pratica. E agora eu paro para orar novamente. Eu olhando para vocês, eu peço ao Espírito Santo que dê a aplicação da verdade. Eu peço ao Espírito Santo que revele o seu entendimento para você entender essas verdades tão práticas, tão necessárias para a nossa vida. Ó, Espírito Santo, faça isto. Isso é um fato, irmãos, irrevogável. A prática nos aperfeiçoa. Você se torna bom em tudo o que pratica. Por exemplo, um pedreiro se torna melhor depois de anos na prática da sua profissão. Se não melhorar, cai fora. Você não nasceu para ser pedreiro.
Um músico se torna melhor quanto mais ele pratica diariamente o seu instrumento. Você se torna bom em tudo o que você pratica. A nossa dedicação em questão de tempo vai revelar o nosso progresso, o nosso desenvolvimento. A Bíblia coloca o assunto desta forma em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Olha para esse versículo. No contexto dele, ele está mostrando um princípio muito importante. Qual é o princípio? Você se torna bom em tudo que você pratica. Pratique essas coisas, dedique a elas, e o seu progresso será visto. Você vai se tornar bom. Só que este princípio, ele contém dois lados que nós temos que conhecer. Um lado é pleno de esperança e o outro é totalmente cheio de destruição. Um é um alerta a mim e a você, o outro é uma receita de vitória. Por exemplo, o alerta é esse. O que você anda praticando? Se você está praticando o negativismo, você vai se tornar bom nisso. Se você está praticando a murmuração, você vai se tornar bom em queixume, em reclamação, em murmuração. Se você está praticando, escute bem isso, se você está praticando uma vida promíscua, você vai se tornar bom em promiscuidade. Você vai se tornar um predador. Você vai se tornar uma leviana especialista, boa em fazer isto. Se você está praticando a amargura, você vai se tornar bom em ser uma pessoa azeda, amarga, magoada, ferida, machucada. Se você está praticando a mentira, a infidelidade, o engano, a desobediência, é uma questão de tempo e você se tornará bom em tudo isso. Aí, o que vai acontecer com a sua vida e com a minha? A nossa vida vai ficar travada. Entende o que Deus está falando? Diga um amém. Mas se por outro lado, você está praticando a fé, você vai ficar bom nisso. Você vai se tornar um homem de fé. Se você está praticando a santidade, você vai ficar bom nisso. Você vai ficar cada vez mais puro perante Deus. Se você está praticando não permitir que as circunstâncias definam você, um dia desse, você vai se tornar bom nisso, e todo mundo vai olhar para você e diz, está ali um homem que é modelo de vida daqueles que creem em Deus. Se você está praticando depender, obedecer a Deus, ser fiel a Deus, é uma questão de tempo, você vai ficar bom nisso. Avalie, este é o momento de Deus para a sua vida. Você está se tornando bom em quê? Tudo aquilo que você pratica, você se torna bom. Você se torna bom. Você está se tornando bom no quê, irmãos? Eu peço para você avaliar. Talvez você tenha dito, mas é muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. É difícil, mas a questão não é essa. A questão é, o que é que você está praticando? Você se torna bom em tudo aquilo que pratica. Eu quero concluir minha mensagem aqui neste momento. Será que a tua vida está travada porque você está limitando pela influência do passado? Pense comigo. Ou seria que você não tem exercido paciência nos momentos descontroláveis? Você não pode mudar o fato de que ninguém abre a porta do trabalho. O que você pode fazer é todo dia levantar muito cedo e ir bater nas portas. Eu quero um trabalho, eu quero um trabalho, eu quero um trabalho. Não é controle teu definir que alguém te aceite. Talvez você chegou num ponto da sua saúde, o médico diz isso, diz aquilo outro, e você está tentando mudar algo, que você deveria apenas entregar o controle e ter a paciência que Deus está gerando no seu coração. Qual é a situação que você tem permitido definir você, e que hoje Deus está falando, entrega para mim para você receber misericórdia? Você está se tornando bom em quê? Em levar para o altar de Deus, em colocar na mão de Deus, em descansar em Deus. É por isso que a Bíblia
ela é muito clara quando ela recomenda, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examina-te a ti mesmo. O propósito divino é que você se submeta à vontade dele, que você examine o seu coração e se submeta à vontade dele. Em vários lugares da Bíblia, Deus desenha, meus irmãos, um quadro que Ele deseja para a nossa vida. Vocês são testemunhas. Vocês que estão me ouvindo aqui nos domingos e também me escutam pelo rádio, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Deus tem desenhado alguns quadros no meu coração e eu tenho falado desses quadros. Um deles que eu repito várias vezes aqui é o quadro que está em Isaías capítulo 58, no versículo 11. Eu creio que esse é um quadro para a minha vida. Eu creio que esse é um quadro que Deus desenha para a sua vida, não uma vida travada. Olha o que está escrito lá em Isaías 58, 11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Eu quero esse quadro para a minha vida, eu tomo posse desse quadro para a minha vida todos os dias da minha vida. É assim, eu não vou viver uma velhice de sequidão, eu vou viver como um jardim regado. A minha vida é como um jardim regado. Eu não vou permitir que nada trave na minha vida, eu não vou permitir de maneira nenhuma que a impaciência me governe, eu não vou permitir que uma situação me define, eu não vou permitir que o passado me escravize, eu vou limitar a influência que ele vai ter na minha vida. E sabe de uma coisa? Todo dia eu vou praticar, aprender de Jesus, porque um dia eu vou ficar bom nisso. Um dia eu vou ficar bom nisso. Um dia eu vou ficar bom em falar amorosamente. Um dia eu vou ficar bom em tocar pessoas com ternura, com bênção na vida delas. Um dia eu vou ficar bom em ouvir e aconselhar pessoas, em abençoar pessoas. Um dia eu vou ficar bom nisso. E eu não vou permitir que a minha vida seja emperrada. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos neste momento. Eu quero dar a você hoje a oportunidade de colocar no altar de Deus, talvez algo do passado, ou talvez a sua necessidade de controle, ou então você tem permitido que uma situação defina você, e você diz, não, hoje eu vou romper, eu não quero mais, essa situação chega, não vai me dominar mais. E você quer entregar a Cristo, você quer botar na mão de Cristo, você diz ao Senhor, eu vou resoluto entregar a Ti, eu quero entregar tudo. Quando você está com seus olhos fechados, cabeça curvada, você está colocando, eu coloco no altar de Deus isso, eu quero orar por você neste momento, você faça isso agora. A vida está emperrada, Deus, ou então você não tinha nem percebido que a tua vida estava emperrada, mas o que Deus foi falando, poxa, eu tenho ficado bom noutra coisa, Senhor, não naquilo que eu preciso, Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor está vendo essas pessoas que estão de pé. Ó Deus, eu creio que o Teu Espírito Santo está agindo, Senhor, nos corações aqui, e eu creio que o Senhor está gerando essa convicção, um dia eu vou ficar bom, de tal maneira que as pessoas vão ver Jesus em mim. Eu vou continuar praticando viver Jesus. Um dia eu vou ficar bom nisso. Todo mundo vai ver Jesus em mim, vai perceber a vida de Jesus em mim. Ó Jesus, destrava, Senhor, tira isso que está emperrando a vida deste homem e dessa mulher. Trata esses corações agora. Missionária Central de Maringá.